A definição sintética de céu e inferno sob os parâmetros da doutrina espírita explica: céu e inferno são estados de consciência. Esta tese foi desenvolvida pelos espíritos reveladores do espiritismo, respondendo a Allan Kardec, o codificador da doutrina, na questão 1012 de O Livro dos Espíritos. Eu sou o Gili, esse é nosso tema de hoje, e é sempre um prazer encontrar você por aqui, em nosso canal de Curiosidades Espirituais. Allan Kardec, através de um médium, questiona os espíritos: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Em resposta, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo a princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo então com o que vindes dizer, o inferno, o paraíso não existem, tais como os homens imaginam. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Allan Kardec, a seguir, complementa este assunto dizendo que a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Os espíritos deixam algumas questões como resposta para a reflexão dos encarnados. Se Deus é infinito em todas as suas perfeições, é também infinitamente justo. Então por que predestina Ele algumas almas à eterna bem-aventurança e outras à eterna condenação? Onde fica a infinita justiça? Se Ele é infinito em todas as suas perfeições, como onisciente tem conhecimento prévio do destino das almas que vai criando, e como presciente sabe que a maior parte delas será condenada à perdição eterna, por que mesmo assim Ele continua criando? Onde há infinita bondade? Se Ele é infinito em todas as suas perfeições, é também onipresente. Logo, tanto está no céu, contemplando a felicidade dos eleitos, como no inferno, contemplando o sofrimento dos condenados. E como pode ficar insensível a esse sofrimento por toda a eternidade? Onde fica a infinita misericórdia? Se um pecador pode se arrepender de seus erros durante a vida terrena, por que não pode fazê-lo após a morte? Não vemos nenhuma razão lógica para que não o possa. Então por que Deus, que mandou que perdoemos indefinidamente aos que nos ofendem, e que é tão compassivo para com os que ainda se encontram no plano físico, é tão inflexível com os que já deixaram a terra? Será a justiça humana mais equânime do que a justiça divina? Como explicar a condenação da humanidade inteira pelo erro de um só homem? Se Deus disse por Ezequiel: o filho não pagará pela maldade do pai, e nem o pai pela maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. E como pode o sangue de um justo apagar os pecados de todo o gênero humano? Que adianta ter fé, se a fé independe da vontade do homem e não resulta das obras, por ser um dom de Deus? E se nem sequer é necessária, uma vez que a salvação é privilégio exclusivo de alguns eleitos? Se as almas salvas na beatitude do céu conservam a lembrança dos que foram seus parentes e amigos na existência terrena, como poderão ter plena felicidade sabendo que os seus entes queridos estão sofrendo tormentos sem fim no inferno? Como pode uma mãe carinhosa que se sacrificou por um filho rebelde desfrutar a bem-aventurança eterna, sabendo que o filho estremecido se consome em sofrimento por toda a eternidade?
O espírito de André Luiz nos contribui com uma colocação. A rigor, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizados no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. E com o espírito de Emmanuel, podemos concluir a definição, as regiões de sofrimento no mundo espiritual. Inferno ou purgatório são estados de espírito em tribulação por faltas graves ou em vias de penitência regeneradora.